fiz aula com vocês, aí minha aula geralmente quando eu falo assim, pô, uma aulazinha, foi top, show, aí não gravei a aula. Poxa vida, as aulas ficam boas, dá aula boa, tu não grava, e agora tá gravando certinho. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, vamos para nossa aula aí, né, da UC de instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração industrial. Eu não sei, no momento estava falando aqui com o Cristóvão se todos tinham entrado na sala, a gente está aí na última UC do módulo, depois a gente vai passar aí para o módulo final, né? Que vai ter mais 4 Cs que, como eu falei, eu creio que vai ser a mais fácil até ali com o módulo básico. Porque não vai ser nada além daquilo que vocês já tenham visto ou já tenham mexido aí. É, vamos ter as duas últimas UCs de projeto, uma de climatização e outra na área de refrigeração, e uma de gestão de pessoas e automação, né? Então, são os duas UCs mais tranquilos aí no início, depois a gente vai ter ali que projeto nada mais é aí, pessoal, que a gente está fazendo essa questão, por exemplo, de fazer dimensionamento, por exemplo, carga térmica, dimensionar alguma coisa ali, então não tem muita diferença. Ó, igual, por exemplo, eu vou falar com vocês aqui agora, ó, essa parte de tubulação, ó. Então, por exemplo, na tubulação, que ele vai mexer justamente no transporte do fluido, é geralmente aço carbono, né? Isso eu estou falando de sistema industrial, né? Que é o aço carbono, que é aquele aço maior, né? É ASTM A53 ou A106 sem costura, Schedule 40, tendo suas dimensões padronizadas e apresentadas aqui, ó. Esse apêndice aqui, ó, tá vendo? Tem as tubulações, ó, de meia polegada, 3 quartos, 1,5 polegadas, 2 polegadas, até de 5 polegadas, tá vendo? Porque a gente está acostumado a sisteminhas menores lá com tubulação de cobre, a gente vê, né, as tubulações de aço maior ali, que é no sistema industrial. Então tem esses diâmetros nominais de tubulação, que é o padrão schedule, né? E também, se elas forem ser soldadas, tem que ser devidamente soldadas para não ter vazamento, né? Tem que ser estanques, né? Então, por uma questão óbvia aí, né? E principalmente que a gente está transportando um fluido que é extremamente tóxico, que é a amônia, né? Bom, geralmente, né, a solda que a gente utiliza é eletrodo revestido ou solda MIG, né? Boa noite, professor. Tudo bom? Opa, Tudo Sandro. bom? Turma? Tudo bom, Sandro? Tá Tudo certo. sumido aí, cara? O que foi aí, cara? Poxa, correria, professor. A área aí, trabalhando na empresa, trabalhando fora, tô endoidando já. Aí, graças a Deus, é assim mesmo, né? Ô, calma aí, Sandro. Dá uma respirada aí, cara. Vai. Vamos ter que pegar leve aí, senão a gente. Cinco meninos. Mas Vai ultimamente respirar mesmo, fundo, até dia de professor. domingo, o domingo não tá sobrando, não. Tá meio puxado. Professor, Mas, Ei, como tá comendo é tudo, professor. rapaz, Como opa! tá comendo é E tudo. aí, Aristóteles? Vale isso não, vale isso não. vai vai comprometer o homem aí, Cristian. Eita, é isso aí. E aí, Aristóteles? Tudo bom, Aristóteles? Povo, vamos embora, vamos estudar, né, Vamos velho? lá. Vamos estudar, vamos estudar. Bom, então aí, Pode dar pessoal. continuidade aí, professor. Desculpa aí. Não, tranquilo, sem problema aí, cara. Pô, tá na boa aí. Bom, pessoal, aí os mesmos componentes que a gente viu lá no comercial, né? A gente também vai ter no industrial, que a função também é fazer com que o sistema fique mais eficiente e principalmente gaste menos energia, né? Porque é o problema crítico, assim como na parte comercial, que é a parte energética. Então eu tenho que fazer mais com o menor consumo de energia possível, né? Porque é um gargalo da indústria, energia, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O problema energético aqui é grande, a nossa energia não é nem um pouco barata, né? Então a gente tem as válvulas solenoides, né? Que é para fazer abertura e fechamento de fluido refrigerante. Atua também no controle de nível de separadores de líquido e resfriadores intermediários, né? Também pelos sensores de níveis aí. Tudo isso, pessoal, é para dar precisão, para dar melhoria aí no consumo. A gente vai ter os filtros de amônia, então aqui a diferença do comercial para o industrial vai ser que é o filtro de amônia.
já que a gente está lidando ali com soluções, né? Essa solução vai ter ali particulados, vai ter ali sujeira que deve ser devidamente filtrada. Então, ele é instalado na linha de líquido de alta pressão antes da válvula de expansão, né? Que é para proteger justamente contra impurezas. Então, aqui a gente tem, olha lá, ó, então aqui a gente tem de fato o filtro, né? Então, tem um filtro aqui. Tem a válvula de expansão com acionamento solenoide, um controle de nível, uma válvula também de expansão manual, uma de bloqueio, né, que é a aspiração dos compressores de alimentação de líquido, e a linha de líquido na pressão de condensação. Né? Então, ela vem ali a alta pressão justamente para poder fazer a filtragem, para reter ali a parte sólida. Né? A gente tem um separador de óleo, né, para separar o óleo do compressor do fluido refrigerante. A gente tem a válvula KVP, que é para manter a pressão de evaporação constante, que a gente sabe que tem aquela perda de carga, né? Aquela perda de carga, de certa forma, ela faz com que a eficiência da troca de calor ali, de mudança de fase, seja a mais constante possível. Né, isso vale, ele faz tanto para condensação quanto para evaporação também, né? Para sempre ter o meu sistema ali o mais eficiente possível. Bom, a gente vai ter os purificadores de amônio, que é pela retirada de impureza do circuito, seja ar, água e óleo. A válvula reguladora de pressão do cárter, né? Então, ela é instalada na linha de sucção. Importante papel é proteger o compressor contra sobrecargas devido a longos períodos de parada do sistema. O regulador de pressão de condensação, né? Então, ele mantém a pressão de condensação no recipiente de líquido. O de capacidade, o KVC, né? Que é controla a capacidade do compressor às condições de carga do evaporador. De certa forma, ele vai modular ali a capacidade do compressor, também para ele trabalhar conforme uma demanda. E as válvulas de retenção, né, que garante um sentido de fluxo de sentido único, né, de fluxo de fluido refrigerante no interior do circuito. As válvulas de bloqueio manual, né, para poder ter os fechamentos de trechos importantes para poder fazer isolamento e, por consequência, manutenção, né? Para, né, ter principalmente ali isolamento em caso de necessidade de manutenção, ainda mais se a gente estiver lidando com um sistema crítico que é a amônia. E os diagramas elétricos de comando, né? Então, nesse caso ali, a gente sempre utiliza aí, né, a indústria, os supervisórios, né, com a IHM ali, né, para fazer principalmente a supervisão mesmo de pressão, né, pressão de saída, de entrada, compressor, separador de líquido, enfim, né, todos os parâmetros que a gente precisa rastrear e precisa monitorar, né, constantemente. Bom, e com relação então, pessoal, à instalação, operação, manutenção e segurança, né? Então, tudo tem que ser feito ali, né? Conforme também a orientação do fabricante, projeto também, né? Principalmente aplicada aí na refrigeração industrial, ainda mais que a gente está lidando sempre com um sistema crítico com amônia, né? Então, quando a gente vai fazer um procedimento, seja para instalação ou manutenção, o planejamento, pessoal, é a parte que a gente, vamos dizer assim, perde muito tempo no planejamento, mas se você, de certa forma, vou colocar entre aspas, perde tempo no planejamento, é aquela parte que você, de certa forma, lá na execução, você vai demorar o menor tempo possível. De certa forma, você vai compensar justamente lá na execução. Porque se você planeja de qualquer jeito, ou simplesmente não planeja, vou executar aqui, o famoso vou fazer na tora. Aí que você vai ver, você vai começar a errar, vai faltar insumo, vai faltar ferramenta, aí vai e vem, tem que pegar, mano, tem que pegar ferramenta, aqui o negócio deu errado, tem que fazer de outro jeito, aí você vai fazendo tentativa e erro, ao tanto de retrabalho. Ou você pode fazer rápido, mas aí começa a dar falha, você tem que começar a fazer de novo, aí o retrabalho que dá. Aí você pensa, demorei 5 minutos do planejamento, mas demorei 50 vezes mais na execução.
Então você perdeu um baita de um tempo. Então esse tempo perdido no planejamento é, de certa forma, é uma espécie de virtualização daquilo que você vai fazer lá na execução. Então você pensa em todas as possibilidades, o que pode ser feito, o que pode dar errado, o que fazer em caso der errado. Então você já faz um plano A, um plano B, você vê opções, como fazer de forma segura, qual que é o procedimento correto, fazer ele à risca. Opa, tem que fazer alguma coisa antes. Essa equipe, eu preciso de uma equipe maior, uma equipe interdisciplinar, preciso de mais de uma pessoa. Então você pensa tudo nisso, pessoal. Então, de certa forma, o planejamento é aquilo que você está enxergando na frente, é o famoso enxergar a visão além do alcance. Porque na hora que você executar, opa, já fiz tudinho, ó, tudo ali no planejamento, isso aqui foi da mesma forma que eu planejei, está aqui na execução, ó. Então você faz a risca, termina e não dá nenhum trabalho, ó, que beleza. É o melhor dos mundos, né? Claro que sempre vai ter algum problema, a gente vai controlar, tem coisas que são imponderáveis, né? Fora do nosso controle não tem jeito, a gente precisa, né? A gente precisa, né? A gente precisa aí contornar, né? Não tem como. Bom, então, pessoal, para a gente fazer, para ter uma realização de sucesso aí, de atividade de instalação e manutenção, é justamente, né? Isso é até estipulado aí por esse PMBOK. O que que é esse PMBOK? É um livro de boas práticas na parte de gerenciamento de projeto. Mas espera, opa, mas projeto? O que que tem a ver com a parte de instalação e segurança? Bom, as fases são as mesmas, só que aí a execução é que é diferente. Você vai fazer uma coisa para instalação, você vai fazer para manutenção e outra você vai fazer, por exemplo, para projeto, mas as fases são as mesmas. A gente vai ver isso. Então, por exemplo, definição clara e completa do escopo a ser atendido. Então, quando primeiro você tem que definir o que você vai fazer, né? Não tem como se abraçar o mundo. Eu vou fazer tudo. Não, qual que é o objetivo? É esse. Então, eu vou afunilar. É isso aqui, beleza. Fiz a delimitação física do meu processo. Forte senso de trabalho em equipe, até porque você não vai executar nenhuma instalação, manutenção sozinho, você vai fazer isso com uma equipe. Projeto da mesma forma, você não executa um projeto sozinho, você vai ter várias pessoas envolvidas ali. Profissionalismo, né, pessoal? Então é um respeito, é a cordialidade, ser produtivo, né, ter compromisso ali com suas tarefas, suas atribuições, né, porque é igual time de futebol, né, pessoal? Cada um ali tem sua posição, tem sua função na equipe, né? Se cada um executar corretamente, a chance de sucesso de você ganhar um jogo é muito maior, né? Então, isso vale, né, para qualquer trabalho em equipe, né? Motivação também, por meio de participação e decisão, né? Se é aquela coisa, vamos dizer assim, uma participação mais democrática, né? Você fala assim, poxa, estou aqui, mas não tenho o devido reconhecimento. Então, se você vê isso, né, você consegue ter essa participação nas decisões. E além disso, ter o claro e completo entendimento dos papéis e responsabilidade de cada integrante da equipe envolvida, né, nas atividades que vão ser desenvolvidas. Bom, e então, né, pessoal, se eu não sigo isso à risca aí, o que que pode acontecer? Acontece o contrário, que é o fracasso. Vamos dizer, má organização da equipe, então, por exemplo, não delimito bem quem vai participar ali do processo, eu não atribuo também de forma correta as tarefas. Aí você fala, bom, quem vai fazer o quê? Não está muito bem definida. Um faz outra coisa, um faz a atribuição do outro, vira aquela bagunça, não é uma coisa bem definida. Motivação, né, pessoal? Motivar a equipe aí. Sei que alguém de vocês lidera a equipe aí, né? Mas sabe que não é uma coisa simples, né? Motivar o pessoal, tá, né? A gente sabe que a gente tem problema financeiro, problema pessoal, né? Problemas de todo tipo de ordem e natureza, né? E a gente motivar não é uma coisa simples, né? A gente sempre se manter motivado, até nós mesmos ali. Veja, a gente acorda aí até um pleno sábado e um domingo, mesmo de folga, você não tá animado para fazer nada. Você tá, não, eu tô, né? Como diz, energia baixa. Mas de certa forma, pessoal, a gente tem que manter aquele, né? Tem que. E esse baixo comprometimento ali, é o engajamento de equipe. Se você não engaja bem sua equipe, como diz aí também, sucesso tende a não ocorrer, né? E também uma comunicação ineficiente, né? Não ter aquela comunicação clara, assertiva, né? De forma ali
atingir a todos, que todos possam se entender de forma adequada, também gera ruídos, né, podem propagar até coisas piores ali, e como assim, tá cada um falando uma língua ali, né? Habilidades inadequadas na condução da gestão do processo, né? Então, a gestão do processo em si ele não está sendo bem feita, não está sendo gerida da forma correta, e até uma liderança ineficaz, né? Uma liderança ineficaz ali, pessoal, é vários fatores, né? Até que não é tanto o escopo. A gente sabe que é uma causa de insucesso aí em um projeto, um planejamento, um projeto, seja também na instalação, uma manutenção aí. Bom, e toda atividade, pessoal, uma atividade ou um produto, um projeto, ele tem um ciclo de vida, né? Então ele tem um início, um meio e um fim. Então, por exemplo, uma atividade qualquer, um produto qualquer, vai passar sempre por essas fases aqui. Por isso, mano, é comum, seja projeto, seja um produto, seja um serviço novo que você está estipulando, seja um processo de manutenção, tudo tem esse ciclo aí. Ó. Então, é a fase de seleção, inicio o projeto, então vou iniciar de fato, planejo, né? Então, onde eu demoro mais tempo, executo e fecho. Só que sempre, pessoal, a parte de avaliação e controle, ela é independente da fase, ela é sempre avaliada e controlada em cada passo aqui. Então, sempre avalio e controlo a parte de seleção, de início de projeto, de planejamento e de execução. Porque isso aqui, pessoal, eu consigo fazer mudanças de rotas e também consigo fazer já pequenas variações e mudanças sem ter, vamos dizer assim, grandes impactos na avaliação e controle. Por quê? Como eu falei, a gente avalia e controla aquilo que é controlável. Nem sempre a gente consegue controlar tudo. Tem um chamado imponderável, que aí não tem jeito, né? Aí você fala assim, tô falando aqui, por exemplo, guerra, até uma guerra no mundo, é uma bomba aqui, bom, como é que a gente vai fazer? É totalmente fora do escopo, né, pessoal? Não tem como a gente, né? Falei, e aí? São coisas fora do controle, questão climática, demanda de serviço agora já não tem mais, você tem que fazer uma mudança de seleção, cronograma estourado, negócio financeiro também, crise financeira, a moeda teve uma desvalorização drástica, a inflação corroeu tudo, aí você fala, cara, como é que a gente vai terminar isso daqui, agora essa moeda não vale nada. Principalmente lugares que essa oscilação aí da economia é muito grande, né? Então, isso vale, né, para toda a etapa aí desse ciclo de vida aí. Bom, então o planejamento, pessoal, como eu falei, é a parte mais importante desse ciclo de vida aí, né? Então, justamente nele eu desenvolvo o orçamento. Do orçamento eu envolvo o cronograma, eu desenvolvo um padrão de qualidade, né? Qual que é a qualidade é esperada nesse ciclo, né? Nesse processo. Quais são os recursos humanos envolvidos, né? Quantas pessoas, qual que é o tempo, né, de cada pessoa, suprimentos, né, materiais, ferramentas, serviços especiais, vou precisar trazer alguém de fora, né, vou precisar de uma equipe interdisciplinar. Então, de maneira coletiva, ele forma o que é necessário para o desenvolvimento e gerenciamento de todos os aspectos do trabalho. Por isso eu estou falando, depende de tudo. Aqui você pode falar projeto, pode falar de ciclo de vida, de produto, processo e até também de execução de manutenção. Bom, então, essa etapa, então, pessoal, compreende o detalhamento das atividades. Então, eu estabeleço as atividades maiores e vou decompondo ela em tarefas menores, a gente chama de pacote de tarefas, né? Que são aquelas tarefas mais elementares. Eu chego no ponto que eu não consigo mais dividir a tarefa. Então, quanto mais eu simplifico, melhor eu fico, melhor é, porque esses pacotes de trabalho eu consigo definir bem quantas pessoas vão fazer, qual o tempo necessário, qual que é o orçamento, o cronograma e também ferramentas para cada execução de tarefa. Aí eu consigo ver tudo esses itens aí, o que é o orçamento, cronograma e os padrões necessários de qualidade. Então, o tempo para cada etapa, os recursos humanos necessários. Oh, pode falar, Sandro, você quer falar aí? Tem esse planejamento aí, mas esse planejamento, por mais que você faça também, pode acontecer e sempre acontece também alguns
contrapasses aí, né? No caso, manutenção corretiva, você se planeja, acontece uma manutenção corretiva, aí você tem que parar aquela preventiva para vir para a corretiva, fazer, depois volta, aí atrasa, aí, mas que você planeje também pode acontecer de você ter alguns contratempos, né? E não conseguir aquele tempo que você estabeleceu ali. Não, sem dúvida, Sandra. Esse é o chamado imponderável, né? Esse aí é aquele que você, de fato, aí você fala, bom, estourou uma válvula numa parte da linha aí. E a gente estava fazendo justamente uma manutenção. Ou aquela válvula de uma máquina crítica. E provavelmente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que replanejar no seguinte sentido. Esse processo aqui eu vou ter que fazer com uma equipe reduzida, como aquela máquina é mais crítica, eu vou ter que pegar a parte dessa equipe para acudir ali na válvula, porque senão se eu, vamos dizer, sua linha, vamos dizer assim, para tudo, a máquina como tem uma alta criticidade, você fala, aí, então desloca o pessoal ali e acode ali. Então, de certa forma, você já vai ter que dar uma replanejada. Por isso que tem essa parte aqui, ó, avaliação e controle. Deu um problema, vamos reavaliar o planejamento. Se está na execução, justamente, pode também avaliar e controlar. Bom, vai demorar mais, infelizmente, porque foi uma coisa imponderável. Vai extrapolar um pouco ali, mas é necessário porque, por exemplo, aquela válvula que estoura ali, um componente que quebra, e uma máquina crítica, opa, tem que deslocar o pessoal que estava aqui para o outro lado. Aí vai me dar problema. Aí eu não vou conseguir, porque eu já desloquei um pessoal aquela parte crítica, eu não vou conseguir terminar, mesmo que o pessoal se empenhe ao máximo, o pessoal esteja engajado ali, mas não tem como, é humanamente impossível. Sei lá, mesmo fazendo um trabalho em 3 turnos ali, equipe revezando, mas não vai ter, né? Isso é humanamente Questão da impossível. equipe também, né? Hum? Questão da equipe também, né? Sim. Eu Quer ver? tô Vamos, falando em vamos. deslocamento aí, tô falando em deslocamento aí, e aí eu e Cristóvão, né? Trabalhando em empresa aí, né? Aí se eu Uhum. falar em deslocamento, desloca um para lá, outro para cá, eu, na minha cabeça aqui. É só eu e ele, é um em cada turno. Aí deslocar só se for um braço, deslocar um pé. É nós sozinhos, professor. Aí é É. pegado, é pau aqui. É Se é exército de problema não homem. tiver mexendo numa, se mexer numa máquina, tem que correr para outra. Quebrou, aí depois volta para que tá É fazendo exército de um manutenção. homem só. É, É 2 para 200. É 100 para cada. Imagina, eu tô aqui imaginando também o melhor dos mundos, né? Isso também isso não acontece, né? A gente sempre pensa aí no melhor dos mundos, um pensamento otimista, né? Aí também é aquele negócio, aí você tem que socorrer também, saber, opa, aquele ali é crítico, né? Então, como diz, nada melhor do que você mesmo saber ali, tem que acudir aquela ali porque ali é crítico. Essa aqui mesmo pode deixar de lado. Aí agora eu volto para aquele outro. Começa mal um pouquinho. Ah, o outro lá também precisa. Você mesmo se gerenciar, né? Não, só para você ter uma ideia, Sandro, ó, lá na Volkswagen da Alemanha, eles têm um número lá que é o orgulho deles. E eles falam que a cada 16 segundos sai um carro pronto na linha de produção. Bom, aí vamos pensar aí, vamos puxar o fio da meada. Como é que não deve ser a manutenção aí desses maquinários? Se tem que sair um carro a cada 16 minutos, como é que deve ser a manutenção ali? Questão da produção, em suma, vamos pensar na manutenção, vamos focar na manutenção ali. Cara, imagina como é que deve ser. É igual orquestra sinfônica, deve ser uma coisa assim deve ser uma coisa extremamente ali precisa, mas assim, minuciosa, funciona como uma harmonia ali, uma orquestra sinfônica, tudo perfeito, né? Porque se a manutenção não acorde certinho, o carro já não sai em 16 segundos, né? E aí gera É problema. que, professor, é que nesse ano de. Aí não tem aquela história dos três mosquiteiros, né? Uhum. Um por Aí todos, depois todos é os por dois um. mosquiteiros. É. Aqui lá é dois, É, aqui é dois. é, Aqui é dois mosquiteiros só. é arrojante e vê que não dá nem conta, professor. É muito equipamento, muita coisa para nós dois só, sabe? Sem auxiliar, vou auxiliar a gente mesmo.
pisa o teto, desmontando, monta de novo, só o cara só. E Mexe com o corre, Chile e assim vai. e acorde um, acorde. É, mas aí. É, assim mesmo, né? Então é isso aí. Tombismo. Uma hora a gente tem que ver o cansativo, mas a gente tem que ver o nosso próprio. Por mais que seja cansativo aí, eu sei que vai soar um papo meio motivacional, pessoal. Sei que é um trabalho duro, mas acho que todo trabalho duro aí, pessoal, eu creio que é recompensado, sabe? Acho que não, Super foda. acho que nada aí é em vão, não. A gente, né, tem aí né, aquela coisa ali, você fez sua parte, tá dando seu melhor aí, que momento aí a coisa, né, uma promoção, uma coisa sempre melhora pra gente aí. Acho que quem Exatamente. tem um trabalho duro aí, um momento, deve ver sua glória aí, né? Tem seu momento de. Acho que quem vocês aí, né, para todo mundo, pra gente toda aí, né? Se a gente trabalha duro aí, dedica, acho que tem algum tipo aí de compensação, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos aí continuando, né? Justamente aí o que o Sandro falou, né? Tem a parte também dos níveis de criticidade para as tarefas. Então, as tarefas também têm que ser é, qualificada, né? Principalmente na ordem crescente de criticidade, daquelas que são mais para menos crítica, né? Então, por exemplo, para as atividades corretivas ou preventivas, são aquelas que normalmente motivam a parada da instalação frigorífica, né? Então, por exemplo, ações de manutenção, limpeza, procedimento técnico, reforma em câmara frigorífica, manutenção em compressor de rotina, né? Então, são aquelas tarefas que vão desde aquela que para tudo, aquelas que podem ser feitas de forma rotineira, sem parar o processo. Por exemplo, na manutenção também, por exemplo, é, cana, né? Usinas, né? Usinas de álcool. Geralmente, as usinas de cana param 2 vezes no ano, né? Acho que 2 dias no ano só, para fazer aquela manutenção geral, né? Então, aquele momento de entre safra ali, 2 vezes no ano, para tudo e faz aquela manutenção, né? Então é aquela correria, né? Ajeita a linha, monta, remonta, remove, substitui, né? Faz tudo que tem que fazer. Quero que o momento que começar de novo, começa a pleno vapor, né? E claro, naquela sempre monitorando para que nada ali aconteça, né? Considerando que a manutenção ali foi bem executada, que já foi bem planejado. E também, né, melhorias de oportunidade. Então, no próprio ciclo de melhoria e o PDCA, aproveitando o tempo que o sistema está inoperante, né? Então, por exemplo, caso haja algum problema na execução das atividades das anteriores, elas poderão não ser realizadas. A gente desloca os recursos para o atendimento das outras de maior prioridade. O famoso ali, né, aquele tempo mais ocioso ali, você pode dar aquela remanejada, né? Bom, e dessas tarefas aí, pessoal, a gente determina o chamado caminho crítico, já que a gente estimou tempo, duração de cada uma dessas atividades, a gente estipula também a ordem de execução, que a gente chama de predecessoras, né? Então a gente pode estipular tarefas que obrigatoriamente tem que ser feito uma após a outra, e tem algumas tarefas também que a gente pode fazer de forma paralela, ou seja, posso fazer tarefas aqui com equipes distintas e podem ser feitas paralelas que otimizam o meu tempo. Ao invés de eu fazer sequencial e começar essa outra aqui lá na frente, aí você fica com um caminho mais longo, você começa a diminuir sua linha de tempo, né? Começa a diminuir sua linha temporal. Com essa estipulação aqui dos caminhos, a gente acha o caminho crítico. O que é o caminho crítico? É aquele caminho que de fato ele me dura o maior tempo possível. Então, esse que dura o maior tempo possível é aquele que vai ser mais crítico. Eu tenho que observar ele com mais atenção e com maior observação para controle e avaliação. Aí os outros vão sendo adequados, talvez eles sejam menos críticos, né? Por isso que esse caminho crítico, de fato, ele pode ser o mais crítico também. Então, por exemplo, quais atividades estarão finalizadas, né? Então, por isso que essa rede de predecessoras te dá aquela visão macro de todo o processo, né? Mais uma vez, pessoal, só lembrando ali que sempre tem um imponderável, né? A gente tem que levar isso em consideração aí.
Então, né, o que a gente leva em consideração, né? Toda essa rede de predecessor, a gente consegue ter uma visão, como se fosse uma visão por cima, né, uma visão superior do processo. Então, a gente vê ó, quais atividades vão estar finalizadas, quais etapas ou atividades críticas elas podem atrasar, por exemplo, o retorno à operação, caso elas atrasem. Quais são as atividades não críticas, ou seja, aquelas que podem atrasar sem comprometer o cronograma de execução das atividades? Quanto tempo as atividades não críticas podem atrasar sem atrasar o retorno à operação? E como é possível concentrar os recursos para acelerar o término da execução das atividades? Claro, né, pessoal? Isso aqui são apenas algumas sugestões de questionamentos, mas podem vir a ter mais. Então, né, você pode olhar, pô, mas como é que, né, eu posso melhorar esse caminho aqui? Esse caminho crítico, você pode olhar ele, bom, eu posso melhorar ele ou ele realmente não tem como, ou talvez eu tenha até que expandir, né? São algumas perguntas e questões, justamente na fase de planejamento, que você faz justamente essa reunião de otimização, onde você pode, não só pode, como deve melhorar, né, esse caminho, né, para diminuir principalmente o tempo de realização das atividades. Sempre levar em consideração, preciso fazer no menor tempo possível. Bom, pessoal, só tomar água aqui, pessoal, rapidinho. Bom, pessoal, então, terminando o planejamento, otimizou ali, ó, tanto o caminho crítico, fizemos o controle, beleza, vamos para a execução. Então, de fato, aquilo que foi planejado vai ser efetivamente executado. Então, você está vendo aí que a execução em relação ao planejamento é praticamente ali a menor parte, né? Se você planejou muito bem feito, essa parte da execução vai ser feita no menor tempo possível. Por isso que ela tem até menos etapas, né? Bom, então durante a execução, a gente pode também fazer elaboração, revisão do plano da parada, né? Então, por que feita aquela parada, né? Qual que é a necessidade, a revisão. A gente faz reunião de partida, né? Ou né, reunião quando vai iniciar a execução de fato. E ao longo da execução fazer reuniões de avaliação, né? Para avaliar ali se está, né? Fazer das próprias etapas do processo de execução. Depois eu faço a execução das atividades, né? Daquilo que foi planejado. Vou gerenciar, né, a mudança, né, caso ache necessidade de mudar ou de extrapolar ou de encurtar o caminho. Além disso, Professor, oi, pode falar, Sandro. desculpa, eu só não tá compartilhando a tela não aí não. Não tá, ué. Deixa eu ver aqui. Tá sim, ué. Tá aqui. Quer ver? Eu Lá do vou, computador. vou colocar só a tela aqui. Agora foi. Oi? Beleza. Agora foi. Foi, né? Não, certo. Então, bom, então na execução da atividade, vou ter a parte de gerenciamento de mudança, né? Então, caso haja necessidade de fazer uma mudança por algum motivo maior ali, né? Desviou um pouco do planejamento, eu gerencio, né? Ou para tentar, se não for necessidade de estender ou até de encurtar o prazo, né? Conforme foi estipulado em planejamento. Além disso, o controle do risco, né? Então, controlar todos os riscos que são controláveis, né? E os relatórios, né? Relatórios parciais ali, né? De como está sendo feito, se está dentro do cronograma, se está dentro do planejado, se desviou muito tanto a parte de orçamento também quanto de cronograma. Faço as entregas parciais, né? E das entregas parciais eu chego então na entrega final, que de fato aquilo foi feito devidamente entregue. Bom, e mesmo tendo poucas etapas, mas vai ser a parte que vai consumir a maioria dos recursos, né? Tanto humano, financeiro, né, de tempo ali, porque elas vão ser efetivamente realizadas.
Bom, e a última fase, né, pessoal, é justamente o encerramento. Então, onde eu vou avaliar a forma, né, principalmente como as atividades foram realizadas, e a parada da instalação frigorífica foi gerenciada, né? Então, aqui eu vejo, né, aqui onde eu vou ver se realmente a gente atingiu os objetivos, né? Se atendeu, foi feito dentro do prazo, né? Se extrapolou, o quanto que extrapolou, se foi feito até antes do prazo, para justamente a gente verificar, né, identificar o que foi aprendido aí, quais foram as lições aprendidas. Então, por exemplo, se extrapolou, opa, o que que a gente pode fazer, né, que a gente pode otimizar aqui para a gente fazer isso no menor tempo, numa próxima ocasião, numa próxima vez. Ah, é aumentar a equipe. Ah, é aumentar o orçamento. Ah, é utilizar, fazer um processo assim, assim, assado. Inverter uma etapa do processo, colocar um processo na frente do outro ali e faz no menor tempo. São, né, são insights aí para a gente poder melhorar. Né? E mesmo aquilo que a gente fez antes do tempo, né, ou seja, dentro do prazo, até com antecedência, opa, então isso aqui que a gente pode fazer, a gente pode tornar um padrão, né, pode tornar esse processo ali um padrão para ser feito, ser repetido por todos, né, todos poderem realizar isso aí como padrão, claro. Não quer dizer que virou um padrão que também vai ficar ali eternamente. Sempre, né, o processo sempre pode ser melhorado, sempre pode e deve ser melhorado, né? Bom, e por exemplo, as gerências de produção e manutenção do frigorífico participar das atividades de fechamento, né? Então, gera documentação, gera o processo de melhoria, né? Então, razão para sucesso, por exemplo, de metas especiais, sistemas e procedimentos. Então, foi aplicado um novo procedimento e foi visto que deu certo, deu resultado, melhorou aí em tantos por cento, por exemplo, o desenvolvimento da atividade. Ela foi feita num prazo muito menor. Então, vamos utilizar esse processo aí. Ah, esse novo aqui não deu certo, então tira ele, vamos fazer no outro aí, né? Continua o processo antigo, mas sempre com o intuito de melhorar, né, e de aprimorar. Bom, e além disso, pessoal, sobre o planejamento das atividades, a gente também tem que aprender alguns métodos para a detecção de falhas, né? Então, são as falhas no sistema de refrigeração aí, pode ser que é justamente falha no sistema de refrigeração quando ele para totalmente de funcionar, ou seja, não funciona em hipótese nenhuma, não fazendo sua função primária, quando perde rendimento, ou seja, ele não atinge ali, por exemplo, uma determinada temperatura programada, a câmara fria já não está congelando mais, ou seja, antes não está nem chegando no 0 grau, ou seja, não está nem resfriando, uma coisa que deveria chegar a menos 30 graus. Ou está fazendo, mas está consumindo muita energia. Opa, o que está acontecendo? Está consumindo energia demais, aumentou de forma muito abrupta o consumo de energia. O que pode estar acontecendo, né? Com a análise, a gente pode executar algumas ações. Então, por exemplo, evitar a repetição da falha, né? Então, achar a causa raiz para que essa falha não se repita. Saber o histórico de falha do equipamento, né? Então, ter aquele prontuário do equipamento ali, né? A prontidão ali, né, de fácil acesso, para a gente conseguir o quê? Verificar as falhas e alterar os planos de operação, manutenção e controle. Dimensionar as equipes de estoque de materiais, né, sobressalentes, prever as paradas programadas do equipamento para manutenção, melhorar o treinamento dos mantenedores, lubrificadores e operadores, né, sempre ter ali aquela reciclagem contínua, né, aumentar a vida útil dos equipamentos, né, que isso é também gastos a menos, a gente poder usufruir do máximo daquilo que a máquina pode nos oferecer é ali o ideal, né, para a gente poder não ter principalmente compras de novos equipamentos ou, né, ele está me extraindo o máximo, mesmo com uma vida útil estendida, e implementar também as melhorias nos equipamentos, a otimização de produção, né, e também com relação na manutenção, na questão principalmente de disponibilidade e confiabilidade de máquina. Bom, e para obter sucesso na identificação de falhas, pessoal,
Então, desligar a alimentação ali de energia elétrica, né, do equipamento anteriormente retirado dos painéis de comando, manter o local de trabalho em segurança, né, executando corretamente as operações, por exemplo, de recolhimento, evacuação e carga de fluido quando necessário, não liberar, perdão pessoal, só tomar água aqui. Apesar da amônia não ter problema na natureza, mas na atmosfera onde tem pessoas é perigoso, né? Então, fazer o recolhimento correto. Principalmente ali, recolhimento do fluido até os recipientes, principalmente de líquido separador, sejam garantidos para fazer uma abertura correta, né? Uma manutenção correta. Detecção de fugas, utilizar oxigênio em hipótese nenhuma. Utilizar nitrogênio de um cilindro equipado com regulador de pressão, né? Até para evitar ali a sobrepressão em sistema. Identificar, né, sempre os riscos envolvidos com a atividade com o uso correto de EPI, né, e eliminar os riscos identificados antes de iniciar a atividade de manutenção. Isso é questão, regra de ouro aí, né, da questão da segurança, né, do trabalho. Certo, pessoal? E na próxima aula eu vou falar aí dos problemas de refrigeração nas falhas elétricas aí. Alguma dúvida aí, pessoal? Questionamentos? Bom, pessoal, então finaliza a aula aqui por hoje. O conteúdo da aula de sábado agora vai ser esse conteúdo também, professor? Sabe informar? Olha, deixa eu só dar uma olhada aqui. Só dar uma ideia. O que vocês viram na última aula aí, só para eu. Na última aula, a turma da gente fez o superaquecimento e o subresfriamento de uma unidade de uma câmara fria. Provavelmente vai trabalhar alguma coisa nessa, né, parte de manutenção aí, né? Deixa eu só ver aqui, só de eu ver qual que é a aula de fato, só para não. Seria o segundo encontro, né? Segunda aula, né? Isso. Tá, deixa eu achar ele aqui. Nessa parte, vamos dizer, vocês mexeram na parte mecânica, né, na aula passada, vocês vão mexer na parte elétrica e eletrônica. Não sei que o professor faça uma inversão com a última aula. Vocês vão ver a parte elétrica, verificação dos componentes eletroeletrônicos e a verificação do funcionamento dos alarmes. Certo? Mas a parte de segurança mesmo, como se fosse, né, fazer ver se está tudo certo, se der, por exemplo, um caso de vazamento, toca ali o alarme, né, se não dá um alarme falso, você não deixa de tocar, né? E também a parte elétrica, né? Certinho, pessoal? Joia. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, noite, então. Então é isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos aí boa noite. Bom, fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Boa noite, professor. Muito obrigado pela Opa, atenção. nada aí. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, turma. Opa, boa noite aí.